Canal Dia de Green chegando para esta quinta-feira com 6 jogos do Campeonato Argentino e um jogo do Campeonato Chileno. Mas antes de começarmos com os palpites, se ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Agora vamos com os jogos. O Arsenal de Sarandi chega para o jogo com uma sequência de 3 derrotas consecutivas e ocupa a última posição na tabela. Por outro lado, o Defensa y Justicia está em um momento muito melhor e disputa as posições de liderança no campeonato argentino. O árbitro autoriza o início do jogo às 14 horas, horário de Brasília, da quinta-feira, 6, no estádio Júlio Humberto Grondona. O Arsenal de Sarandi tem o pior desempenho nesta primeira fase do campeonato argentino, conquistando apenas 17 pontos em 22 rodadas e ocupando a última colocação na tabela de classificação. Além disso, teve um desempenho muito ruim em sua estreia na Copa Argentina, sendo eliminado pelo Villa Mitre. Mesmo jogando em casa, o Arsenal perdeu para o Platense por 2-0 na 21ª rodada. O time teve mais posse de bola que o oponente, com 59% do tempo, mas falhou na criação e definição das jogadas. O Platense marcou primeiro com Sacha Julián e depois com Franco Baldassarra. Em confronto direto por posição na parte inferior da tabela, o Arsenal visitou o estádio José Amalfitani para enfrentar o Vélez Sarsfield e acabou perdendo por 1-0. O Vélez teve muito controle de bola, com 70%, mas fez apenas 6 finalizações, com apenas um chute no alvo. Nessa única oportunidade, Santiago Castro marcou o gol da vitória aos 77 minutos. O Defensa y Justicia já conquistou 36 pontos em 22 rodadas da Liga Profissional Argentina, com 10 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Além disso, teve uma ótima campanha na Copa Sul-Americana, vencendo 5 partidas e perdendo apenas uma, totalizando 15 pontos. Em seu último jogo pela fase de grupos da Sul-Americana, enfrentou Millonarios, da Colômbia, e venceu por 3-1 com certa facilidade. Os primeiros 20 minutos da partida foram muito movimentados, com 3 gols. Nicolás Fernandes marcou 2 vezes para o Defensa, enquanto Daniel Felipe descontou para os visitantes. No segundo tempo, o camisa 29 do Defensa marcou o terceiro gol, completando um hat-trick e garantindo mais uma vitória. Recentemente, o Defensa y Justicia recebeu o Tigre no estádio Norberto Antítoto Maguelo e, após um confronto equilibrado, venceu por 1-0. O Tigre deu muito trabalho à defesa do Defensa, com 17 chutes, sendo 8 no alvo, e 58% de posse de bola. No entanto, apenas a equipe da casa conseguiu balançar as redes, com Nicolás Fernandes aos 46 minutos. Embora o Arsenal de Sarandi jogue em casa com o apoio da torcida, está passando por um momento complicado e ocupa a última posição no campeonato argentino. Enquanto isso, o Defensa y Justicia ainda tem chances de assumir a liderança, mas precisa conquistar várias vitórias e torcer por tropeços das equipes acima na tabela. Para o resultado final, acredita-se que o Defensa y Justicia vença o Arsenal de Sarandi e some mais 3 pontos na tabela de classificação. O Boca Juniors chega para este confronto com 2 vitórias consecutivas, sendo considerado o favorito mesmo jogando como visitante. O União de Santa Fé estava em uma ótima fase no campeonato argentino, ficando invicto por 6 jogos. O encontro acontecerá no estádio 15 de abril e terá início às 17 horas, horário de Brasília, da quinta-feira, 6. Apesar da boa sequência do União de Santa Fé, o início ruim na Liga Profissional Argentina impediu que a equipe subisse muito na tabela, ocupando apenas a 24ª posição com 23 pontos conquistados. Na 7ª partida sem perder, os tatengues receberam o Independiente no estádio 15 de abril e venceram com facilidade por 3-0. O Independiente teve um desempenho ruim, não acertando nenhum chute ao gol. Em contrapartida, o União foi muito eficiente nas jogadas, marcando gols com Jerônimo Domina, Kevin Zenon e Manon Machuca. A invencibilidade chegou ao fim no confronto contra o Atlético Tucumã, fora de casa, com o placar de 1-0. Observando as estatísticas, foi uma partida equilibrada, com ambos os times criando chances semelhantes. A diferença foi que o Atlético Tucumã teve um pênalti aos 18 minutos, convertido com sucesso por Mateu Coronel. Pode-se dizer que o Boca Juniors priorizou seus esforços na Copa Libertadores da América, deixando um pouco de lado o campeonato argentino. Na Libertadores, terminou em primeiro lugar no grupo e com 13 pontos. Já na Liga Profissional Argentina, ocupa a 11ª posição com apenas 31 pontos e com poucas perspectivas de subir na tabela. Na conclusão da fase de grupos da competição continental,
O Boca goleou o Monagas, da Venezuela, por 4-0. O Boca não deu espaço para os visitantes, registrando 21 finalizações, sendo 11 no alvo, e 64% de posse de bola. Os gols foram marcados por Veigan, Barco e Luiz Vasquez, este último 2 vezes. A partida contra o Sarmiento foi um pouco mais complicada, apesar do Boca Juniors jogar em casa. A equipe azul Y-Ouro teve novamente mais posse de bola e chutes do que o adversário, mas encontrou dificuldades devido à defesa bem fechada do Sarmiento. Somente aos 71 minutos conseguiu abrir o placar com Miguel Merentiel e ampliou logo em seguida com Christian Medina. O União de Santa Fé chega para o jogo após uma derrota, mas teve uma sequência invicta de 7 partidas. Já o Boca Juniors vem de 2 vitórias jogando em casa, mas como visitante não vence há 3 jogos. Com base nessa análise, o meu palpite seguro é que o Boca Juniors vence empate anula a aposta. Depois de conquistar 4 vitórias consecutivas, o Argentinos Júnior teve uma queda de desempenho e vem de 2 derrotas seguidas. Por outro lado, o Instituto estava a 2 jogos sem vencer, mas na última partida conseguiu os 3 pontos. O encontro acontecerá no estádio Diego Armando Maradona, com início às 19 horas, horário de Brasília, da quinta-feira, 6. Na Liga Profissional Argentina, o Argentinos Júnior ocupa a 10ª colocação na tabela de classificação, com apenas 32 pontos conquistados. Na Copa Libertadores, avançou para as oitavas de final na 2ª posição do grupo e, somando 11 pontos. Na disputa pela liderança do grupo e da Libertadores, o Argentinos Júnior visitou o Independiente Del Valle no estádio Banco Guayaquil e perdeu por 3-2. O primeiro tempo foi equilibrado, com ambos os times marcando um gol cada. Na segunda etapa, o Independiente Del Valle foi superior e marcou 2 gols. O Argentinos Júnior diminuiu com o segundo gol, mas não conseguiu evitar a derrota. Em outra partida como visitante, enfrentou o Banfield no estádio Florencio Sola e perdeu por 1-0. O Argentinos Júnior teve maior posse de bola, com 72%, mas teve apenas 7 chutes, acertando o alvo apenas 2 vezes. O Banfield teve melhores oportunidades e marcou o gol da vitória com Milton Jimenez. O Instituto ocupa a 20ª posição na tabela de classificação do Campeonato Argentino, conquistando 25 pontos com 6 vitórias e 7 empates. Em relação às derrotas, o time foi derrotado em 9 das 22 rodadas disputadas. Na visita ao River Plate no Monumental de Nunes, o Instituto foi derrotado por 3-1. O Instituto marcou seu gol com menos de 1 minuto de jogo, com Santiago Rodrigues. O restante da partida foi de controle total do River Plate, que marcou gols com Nicolás de la Cruz, Nacho Fernandes e Lucas Beltrán. No confronto entre as equipes recém-promovidas para a primeira divisão, o Instituto enfrentou o Belgrano no Estádio Monumental de Alta Córdoba e venceu por 1-0. Apesar de jogar em casa, o Belgrano não foi superior, com 63% de posse de bola, 8 finalizações e 6 chutes no alvo. No entanto, Adrián Martínez marcou o gol da vitória para o Instituto aos 41 minutos. O Instituto vem de um bom resultado, mas estava passando por uma situação complicada no campeonato argentino. Por outro lado, o Argentinos Júnior estava em boa fase, mas vem de 2 derrotas consecutivas. No entanto, acredita-se que o Argentinos Júnior reverta esse período ruim e volte a vencer na competição. Palpite vitória do Argentinos Júnior. O Talleres estava invicto em 8 partidas, mas teve uma queda de rendimento e não vence há 2. Por outro lado, o Sarmiento possui apenas uma vitória nos últimos 6 jogos disputados. O jogo terá início às 19 horas, horário de Brasília, da quinta-feira, 6, no estádio Eva Perón, válido pela 23ª rodada da Liga Profissional Argentina. O Sarmiento vem realizando uma campanha modesta no Campeonato Argentino, acumulando 28 pontos e ocupando a 15ª colocação na tabela de classificação. O desempenho ruim também se estendeu à estreia na Copa Argentina, sendo eliminado logo na primeira fase. A última vitória ocorreu contra o Atlético Tucumã, jogando no estádio Eva Perón e vencendo por 4-1. Apesar de ter marcado muitos gols, o Sarmiento desperdiçou várias chances, registrando 20 finalizações, com apenas 6 chutes no alvo. Sérgio Alejandro marcou 2 gols, Lucas Melano ampliou e Gabriel Dias também balançou as redes. A visita ao Boca Juniors na La Bombonera não foi como o esperado, e o Sarmiento acabou perdendo por 2-0. Até a metade do segundo tempo, o time de Junín conseguiu conter a ofensividade do Boca, mas não conseguiu sustentar por muito tempo. Miguel Merentiel marcou o primeiro gol para a equipe da casa, e Christian Medina ampliou com o segundo gol. O Talleres teve alguns tropeços recentes e não conseguiu se aproximar do River Plate. Atualmente, ocupa a 2ª posição na tabela de classificação com 41 pontos, uma diferença de 9 pontos para o líder. Até o momento, conquistou 12 vitórias, empatou em 5 partidas e sofreu 5 derrotas.
A sequência invicta de 8 jogos chegou ao fim na visita ao estádio La Fortaleza, onde perdeu para o Lanús por 2-1. O Talleres começou muito ofensivo e abriu o placar com Diego Valois aos 2 minutos. Após várias chances, o Lanús empatou com Leandro Dias no segundo tempo. A virada veio dos pés de Christian Lema aos 71 minutos. Jogando em casa, no Estádio Olímpico Chatial Carreiras, o Talleres ficou no empate por 1-1 contra o Godoy Cruz. Novamente, o Talleres começou bem a partida e marcou com Michael Santos aos 14 minutos. No entanto, algumas falhas permitiram o empate do Godoy Cruz com Tadeu Allende. O Sarmiento possui o mando de campo e o apoio da torcida, mas vem apresentando resultados irregulares mesmo em casa. Por outro lado, o Talleres tem ambição de voltar a vencer e diminuir a distância para o líder River Plate. Com base nessa análise, acredita-se que o Talleres jogue melhor, encerre a sequência de 2 jogos sem vitória e reduza a diferença em relação ao primeiro colocado na tabela. Palpite vitória do Talleres. A 16ª rodada do Campeonato Chileno apresentará o confronto entre Nublense e União Espanola, que acontecerá no campo do Nublense na quinta-feira, dia 6 de julho de 2023, às 20 horas. Nublense entra nesta partida na 12ª posição depois de empatar em 1-1 contra a Universidade de Chile. Enquanto isso, a União Espanola ocupa o 8º lugar após o empate em 0-0 contra o Cobresal. Nublense empatou seu último jogo contra a Universidade de Chile, com um placar de 1-1. A equipe de Jaime Garcia teve 50% de posse de bola nessa partida. Em relação aos chutes ao gol, Nublense acertou 16 chutes no ataque e concedeu 12 chutes na defesa. Por outro lado, a União Espanola conquistou 1 ponto no empate contra o Cobresal, com um placar de 0-0. Contra o Cobresal, a União Espanola teve 40% de posse de bola. Em relação aos chutes ao gol, a União Espanola teve um total de 7 chutes e concedeu 13 chutes. Nas últimas 10 partidas da primeira divisão, Nublense venceu 3 jogos e marcou gols em 8 deles. Já a União Espanola possui um registro de 5 vitórias, também marcando em 8 jogos. Ao analisar o desempenho em casa e fora, Nublense conquistou 7 pontos em suas últimas 5 partidas jogadas em casa, enquanto a União Espanola obteve 6 pontos nas últimas 5 partidas disputadas fora de casa. Nublense tem uma média de 2,9 gols marcados em cada um dos seus últimos 10 jogos da primeira divisão, enquanto a União Espanola tem uma média de 2,2 gols marcados. Com base nesses últimos jogos, Nublense marcou em média 1,10 gols por jogo e sofreu uma média de 1,80 gols por jogo. Já a União Espanola marcou em média 1,50 gols por jogo e sofreu uma média de 0,70 gols por jogo. Ambas as equipes conseguiram marcar em 70% das últimas 10 partidas do Nublense na primeira divisão, enquanto o mesmo se aplica a 40% dos jogos da União Espanola. A última vez que Nublense não conseguiu marcar um gol em uma partida foi na derrota por 0-2 contra o Huachipato em 13 de maio de 2023. Já a União Espanola falhou em marcar em uma partida em 20 de maio de 2023, quando empatou com o Cobresal. Com odds médias de 1,73, há uma probabilidade de 57,80% de ambas as equipes marcarem na partida de quinta-feira. Com odds médias de 1,96, há uma probabilidade de 51,02% de que uma das equipes não marque gols no confronto desta quinta-feira. Considerando as probabilidades da partida, Nublense tem 48,31% de chance de obter uma vitória, com odds médias de 2,07. A União Espanola tem 31,15% de chances de conquistar uma vitória, com odds de 3,21. Essa análise coloca Nublense como a equipe favorita neste jogo. A probabilidade de o jogo terminar empatado é de 29,67%, com odds de 3,37. O meu palpite de segurança é Nublense empate anula a aposta. O Belgrano e o Barracas Central se enfrentarão nesta quinta-feira, 6, às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Gigante de Alberdi, em um confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Argentino. O Belgrano atravessa uma fase instável, conquistando vitórias apenas em casa e sofrendo derrotas quando joga fora. Por outro lado, o Barracas Central registra apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. Como uma das equipes recém-promovidas à elite do futebol argentino, o Belgrano vem se destacando na Liga Profissional Argentina, acumulando até o momento 34 pontos em 22 rodadas, com 10 vitórias e 4 empates. Em seu último confronto no Estádio Gigante de Alberdi, o Belgrano enfrentou o Banfield e venceu por 3-1. Destaca-se a atuação do centroavante Pablo Vegetti, que contribuiu com 2 gols para a vitória. Além disso, Franco Jara também deixou sua marca,
mas acabou sendo expulso após tirar a camisa na comemoração. O Banfield diminuiu o placar com um gol contra de Alejandro Rébola. Na visita ao Instituto, o Belgrano não obteve o resultado esperado, perdendo por 1-0. Apesar de ter sido superior aos donos da casa durante os 90 minutos, o Belgrano não conseguiu marcar gols. Aos 41 minutos, Adrián Martínez fez o gol da vitória para o Instituto. O Barracas Central tem surpreendido nos últimos 10 jogos, sofrendo apenas uma derrota. Na tabela de classificação da Liga Profissional Argentina, ocupa a 16ª posição com 27 pontos, conquistando 6 vitórias e 9 empates. Além disso, sofreu 7 derrotas. Em sua visita ao estádio Presidente Perón, o Barracas Central empatou em 1-1 contra o Racing. Aníbal Moreno marcou o gol para o Racing aos 21 minutos do primeiro tempo. Mesmo sem criar muitas jogadas, o Barracas Central conseguiu o empate com Francisco Álvares aos 85 minutos. Um dos resultados mais surpreendentes recentemente foi a vitória do Barracas Central sobre o líder River Plate por 2-1 no estádio Cláudio Chiquitapia. Carlos Arce abriu o placar aos 18 minutos e Mauro Martim Penipil ampliou no início do segundo tempo. Borja diminuiu para o River Plate, mas não conseguiu reverter o resultado. O Belgrano vive um momento irregular e precisa melhorar sua performance em campo, embora costume apresentar bom desempenho em seu estádio. Por outro lado, o Barracas Central sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos e vem de uma importante vitória sobre o líder do campeonato. Com base nessa análise, o palpite é uma vitória do Belgrano. Nas últimas 5 partidas, o Atlético Tucumã conquistou 3 vitórias e sofreu 2 derrotas, com os triunfos ocorrendo em casa e as derrotas como visitante. Por outro lado, o Huracan não conseguiu vencer em seus últimos 12 jogos, apresentando um desempenho fraco em todas as partidas. As equipes se enfrentarão no estádio Tomás Adolfo Ducó às 21h30, horário de Brasília, da quinta-feira, 6. O Huracan possui uma das piores campanhas na primeira fase do campeonato argentino, ficando apenas à frente do Arsenal de Sarandi, último colocado. O Anhel Globo acumulou 19 pontos e ocupa a 27ª posição na tabela. Até agora, conquistou 4 vitórias, 7 empates e sofreu 11 derrotas. Na Copa Sul-Americana, o Huracan terminou em último lugar do Grupo B, com apenas 5 pontos. Em sua última partida na fase de grupos, enfrentou o Guarani, do Paraguai, e perdeu por 2-0. Federico Santander marcou o primeiro gol de pênalti aos 29 minutos. Próximo do fim do primeiro tempo, Néstor Camacho ampliou com o segundo gol. Em seu último jogo, enfrentou o Independiente no estádio Libertadores de América e foi derrotado por 1-0. O jogo não teve muitas jogadas perigosas de ambos os lados, e um empate seria um resultado provável. No entanto, Martín Cauteruccio marcou para o El Diablo Rojo e confirmou a vitória. Assim como seu adversário atual, o Atlético Tucumã também não está tendo uma campanha ruim na Liga Profissional Argentina. Em 22 rodadas, conquistou 5 vitórias, empatou 9 vezes e sofreu 8 derrotas, totalizando 24 pontos e ocupando a 23ª posição na tabela de classificação. A última derrota do Atlético Tucumã foi para o Sarmiento, fora de casa, pelo placar de 4-1. A equipe do Sarmiento marcou os 4 gols no primeiro tempo, com Sérgio Alejandro, Lucas Melano e Gabriel Dias. Na segunda etapa, o Atlético Tucumã marcou seu gol de honra com Mateu Coronel, mas o time da casa ampliou com o 4º gol. Recentemente, o Atlético Tucumã recebeu o União de Santa Fé no estádio Monumental José Fierro e venceu por magros 1-0. A partida não foi muito empolgante, com poucas jogadas criadas e muitos erros de ambos os lados. No entanto, a equipe da casa marcou o único gol da partida através de Mateu Coronel, de pênalti. O Huracan está entre as piores equipes do campeonato argentino, ocupando a penúltima posição na tabela e atravessando um jejum de 12 jogos sem vitória. Por sua vez, o Atlético Tucumã está na 23ª colocação da classificação, mas conta com 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Diante dessa análise, o meu palpite é que o Atlético Tucumã vence empate anula a aposta.